Agora vamos pensar, que tal uma viagem no universo da arqueologia ou uma visita aos engenhos de açúcar de Ceará-Mirim? Pois é, tudo isso pode ser feito de um só lugar. É que o Museu Câmara Cascudo, que pertence ao UFRN, abriu 2 exposições para os visitantes. E a gente, é claro, foi até lá conferir. Um mergulho no universo da arqueologia. Quem entra na exposição da Anatomia Comparada já dá de cara com fósseis que mostram aos visitantes semelhanças e diferenças entre várias espécies. Esse majestoso esqueleto de elefante africano, aqui todos os esqueletos são reais, não são réplicas, que os visitantes perguntam muito, todos os esqueletos são reais, e a gente vê aqui algumas curiosidades. Por exemplo, a pata do elefante, a gente vê que o elefante tem aquela pata num formato redondo, e quando você vê o esqueleto, você vê que ele está pisando na ponta dos dedos. E aí, afinal, o que é aquela patinha redonda do elefante? Ali ele possui um tecido no pé, que funciona, ou melhor, na região dos dedos, que funciona como um amortecedor, uma almofada, para ajudar a suportar o peso desse bicho, que pode chegar a 7 toneladas. As baleias, que chamam a atenção pelo tamanho, também tiveram espaço garantido na exposição, que traz muitas curiosidades. Uma coisa interessante sobre todos esses animais é que, por mais bem adaptados que eles estejam aos ambientes aquáticos, os seus ancestrais foram animais terrestres. E o pessoal acha isso bem curioso. E existem várias evidências de diversos campos da ciência que atestam isso. Evidências que vêm da paleontologia, da genética, da biologia molecular, da embriologia e, aqui no caso, evidências da anatomia comparada. Quando você analisa a estrutura óssea da nadadeira de uma baleia, você vai perceber que ela é composta pelo mesmo grupo de ossos que, por exemplo, compõem o nosso braço, os ossos do nosso braço, Aqui a gente tem representantes da família dos cavalos, A gente tem um jumento, que é um bichinho bem comum aqui no Nordeste, no interior, todo mundo é familiarizado, e ali atrás o esqueleto do seu parente maior, o cavalo. E aqui a gente aborda uma coisa interessante sobre a anatomia do cavalo, porque as pessoas olham para o casco do cavalo e acham que o casco do cavalo é o pé do cavalo, Na verdade, o casco do cavalo, do cavalo, da zebra, do jumento, de todos os animais desse grupo, na verdade é um dedo. Esses animais, ao longo de 55 milhões de anos de evolução, eles foram perdendo os dedos. Esses animais, os fósseis mais antigos que se conhecem desse grupo, eram animais pequenos, do tamanho de um gato doméstico, e possuíam 4 dedos. E aí, ao longo da evolução, eles foram perdendo esses dedos, e hoje os cavalos andam na ponta de apenas um único dedo em cada pata. O cavalo ele consegue suportar 500 quilos, meia tonelada de peso na ponta de 4 dedos, que são os seus 4 cascos. Aqui a gente tem um outro grupo de animais com cascos, mas são animais que têm cascos pares, cascos fendidos em números pares. Desse grupo fazem parte animais como os cervos, os veados, os bois, as lhamas, os camelos, os porcos, os hipopótamos. E aqui a gente faz um contraponto. Enquanto ali a gente viu os animais que têm casco em número ímpar, aqui a gente tem esses animais com cascos em número par e que têm características bem interessantes. Por exemplo, alguns animais desse grupo são ruminantes, como a vaca. Mas aqui na frente a gente vai ter um outro grupo de mamíferos, que são os carnívoros. E aqui a gente tem 2 exemplares de 2 famílias diferentes. A família dos canídeos, que as pessoas conhecem popularmente como caninos, e aqui é o esqueleto de um pastor alemão. E ao lado a gente tem o esqueleto de um leão. E aí a gente vê a diferença de tamanho, que fica bem evidente quando você põe os esqueletos lado a lado. Os carnívoros têm adaptações muito especializadas ao hábito predatório, sobretudo os felinos. Características são, por exemplo, as garras retráteis. Esses animais eles possuem garras muito afiadas, que, quando não estão sendo utilizadas para agarrar a presa ou usadas em combates, elas são recolhidas para evitar o atrito com o solo, para as garras estarem sempre bem afiadas.
Então, aqui a gente apresenta o grupo dos primatas, que é o grupo do qual nós fazemos parte, né? Não só nós seres humanos, como centenas de outras espécies, representados por lêmures, macacos, e os grandes macacos, como os gorilas, chimpanzés, orangotangos. E essa parte da exposição, ela suscita muitas dúvidas, muitas perguntas dos visitantes em relação àquela velha frase, o homem veio do macaco, né? Na verdade, não é bem assim. O homem não evoluiu do macaco. Nós e os macacos, assim como todos os mamíferos que estão presentes nessa sala, descendemos de um ancestral em comum, porém alguns grupos têm um ancestral mais recente. Nós e os macacos temos um ancestral mais recente e por isso partilhamos características que são bem distintivas do nosso grupo, que é o grupo dos primatas. Já na exposição Engenhos, Tradição do Açúcar, foi a cultura canavieira, com tudo que ela trouxe de positivo e negativo, que prende a atenção de quem for ao Museu Câmara Cascudo. Na exposição a gente pode ver a origem da domesticação da cana-de-açúcar, que remonta a 10 mil anos, lá na Oceania, e num painel que representa mais ou menos uma linha do tempo, você vai vendo como a cana-de-açúcar se espalhou pelo mundo até chegar no Brasil, até chegar no Nordeste, onde essa cultura, essa monocultura se estabeleceu muito bem por conta das condições ambientais que nós apresentamos, e se desenvolveu na região da Zona da Mata, que é a nossa Mata Atlântica. Ironicamente, a cana-de-açúcar que se desenvolve na Zona da Mata contribuiu com a devastação da Mata Atlântica. Aqui todo o processo, desde as primeiras plantas trazidas para o Brasil até a extração dos vários produtos a partir da moagem da cana, são retratadas. No centro da sala, uma casa de moenda foi reconstituída. A gente mostra um mapa que é a rota, né, representa a rota dos engenhos de Ceará-Mirim, que foi um mapa produzido pela equipe do museu, que fez uma pesquisa de campo, foi até Ceará-Mirim, pegando os pontos em GPS dos engenhos, para reproduzir aqui essa rota, mostrando esse patrimônio que, infelizmente, está ameaçado, né? Grande parte dos casarões, das casas de moenda, estão entregues ao mato, estão em ruínas, e provavelmente daqui a 20, 30, 40, 50 anos, a gente não vai encontrar mais esse registro que foi muito importante para o desenvolvimento de Ceará-Mirim e da nossa história como um todo. O Museu Câmara Cascudo, que chegou a fechar as portas para a reforma em 2011, funciona desde 2013 de forma parcial. As mostras que já faziam parte do acervo do museu ganharam cara nova. Agora, além das exposições temporárias de Chico Santeiro, da cultura indígena e paleontologia, as exposições da anatomia comparada e do engenho consideradas de longa duração também voltam a ser abertas ao público. E o Museu Câmara Cascudo está aberto para visitas a partir desse sábado. Da 1 da tarde até as 10 da noite, a entrada é gratuita. Só lembrando que o Museu Câmara Cascudo fica na Avenida Hermes da Fonseca, ali pertinho do 16RI. Não deixe de fazer esse passeio.